Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse episódio, que é o primeiro episódio de outubro do podcast Nádia Gomes, o nosso podcast. E esse podcast está um pouquinho diferente do que a gente tem costumado fazer, né? No primeiro episódio, se você escutou, eu falei um pouco da minha necessidade de desbravar esse lugar do podcast e desse lugar principalmente de desbravar a fala em um lugar não tão preocupado com a imagem. Mas eu tenho sentido um certo incômodo de não gravar vídeo junto com o áudio, né? De não trazer esse formato de podcast também como um videocast. E é exatamente por isso que a gente está aqui agora. Então, se você está só me escutando, saiba que agora você pode me escutar e me ver. Sim, estou por aqui. Quero experimentar um pouco desse novo formato para entender o que me agrada, o que não me agrada e tomar minha decisão de qual formato eu vou escolher ficar, né? Então eu me permito experimentar muito, é uma escolha que eu tenho feito na minha vida para que eu possa entender qual é o meu caminho, né? Eu entendo qual é o meu caminho quando eu me permito experimentar aquilo que eu tenho vontade de experimentar, para que eu entenda na prática como aquilo se dá, né? Então, é isso. Se você não me conhecia, essa sou eu. Se você me conhecia, essa também continua sendo eu. Olha que legal. Hoje, então, é o primeiro episódio desse mês de outubro de 2024. E sempre o primeiro episódio do mês é um episódio em que eu trago um pouco das energias do mês baseado na tiragem de oráculo que eu faço para esse mês que está se iniciando. Lembrando que agora a gente está numa temporada entre eclipses, né? Então, quando sair esse episódio, tô gravando na segunda. Quando sair quarta-feira já vai ter acontecido o eclipse solar, né? Então, de fato, é um momento de bastante revisão, de bastante intensidade energética, porque os astros também mostram muito mais de nós e quero que a gente também comece a se enxergar mais também através dos oráculos. Então, vamos lá. Para esse mês, eu fiz 2 tiragens. Sim, não me contentei com uma só. Vou utilizar 2 oráculos. Primeiro, o oráculo da vida, da Maê Ferreira, e segundo, o oráculo que são das cartas do caminho sagrado, que é do xamanismo. Eu vou mostrar os 2 para vocês aqui, vou deixar o link deles também na descrição, caso vocês queiram comprar, tá? Então, esse daqui é o Cartas para o Caminho Sagrado, Cartas do Caminho Sagrado, desculpa, a descoberta do ser através dos ensinamentos dos índios norte-americanos de James Sams. Vou deixar o link dele aqui embaixo e o Oráculo da Vida da Maê Ferreira, que é belíssimo, com cartas belíssimas da ilustradora F. Godoy, maravilhosa. Então, esses são os 2 oráculos que a gente vai utilizar hoje como guia, para que a gente possa se entender a partir da energia que esse oráculo convida a gente a trabalhar, né? E para que a gente possa também, ao longo desse mês, voltar aqui, se relembrar de pontos que tocaram, que tocam a gente nesse lugar, para que a gente possa se relembrar de continuar esse trabalho interno aqui nesse mês que se inicia. Então, vamos lá. A primeira cartinha que saiu foi a cartinha Ancestralidade, que é a cartinha de número 15 do oráculo da Maê Ferreira. Então, vou ler ela. Lembra que eu sempre trago esse convite para que quando a gente vá acessar o conteúdo das cartas no áudio, a gente aprenda a escutar e receber no nosso coração. Eu falo que é a tentativa da gente tentar substituir uma escuta ansiosa, que é uma escuta que entra aqui na cabeça, que é uma escuta que entra numa fábrica que está trabalhando o tempo todo a todo vapor. Imagina você entrando em uma fábrica no seu horário de pico de trabalho. Dificilmente você vai ter voz, vai ter escuta, dificilmente você realmente vai entrar naquilo, né? Então, a escuta ansiosa, a gente tenta, na medida do possível e da consciência que a gente tem disponível para a gente hoje, substituir por uma escuta mais ativa, uma escuta que não tem muito onde chegar, é uma escuta mais de recebe, deixa isso entrar. E quando entra, percebe onde te toca e só, tá? Então, se você quiser fechar os seus olhos para receber, isso ajuda a sair um pouco da energia aqui nessa parte de cima da cabeça, para que a gente possa se conectar aqui, né? Que é o coração, o chakra cardíaco, é o lugar onde a gente integra tudo, onde não rejeita nada, onde a gente recebe muitas coisas maravilhosas da vida, tá? Então, vamos lá. Carta da ancestralidade.
Essa carta é um convite para que você explore a história de sua família. Quais foram os padrões repetitivos que estão sendo honrados por você? Às vezes somos tão fiéis à nossa família, mesmo de forma inconsciente, que reproduzimos as virtudes e os vícios do passado. Olhe um pouco para isso e observe se você precisa receber alguma cura a respeito. Olhe para sua pele. Cada linha que traça o seu corpo dá forma a quem você é. Essas linhas estão compostas com a sua história. Ali estão contidas todas as pessoas que existiram na Terra para que você pudesse estar aqui, em vida, lendo essa carta. Nossa ancestralidade é composta por muitos seres que viveram todos os tipos de experiências, possuíram todos os tipos de crenças e precisam lidar com o amor, a dor, o excesso, a falta e todas as possíveis dualidades que o mundo material pode se preencher. O seu DNA guarda todas essas informações, e à medida em que você vive experiências ao longo da vida, essas informações vão se ativando e determinando a sua forma de ver o mundo. Em um nível coletivo, nossa ancestralidade é o que nos resta para que relembremos os saberes da Terra. Os guardiões de saberes sagrados que nos ensinam a viver o novo mundo são anciões. Honre aqueles que vieram antes de você. Reconheça sua linhagem, cultive a humildade e aprenda com essas pessoas os seus legados. Escolha um ancestral seu ou visualize toda a sua linhagem à sua frente e diga: eu sinto muito, eu te amo, me perdoe e sou grata. Respire fundo e saiba que é você quem escolhe o legado que você deseja perpetuar. E a segunda cartinha que chega para esse nosso mês é a cartinha do Rei Carro, que é o bobo da corte, mais ou menos, né? No xamanismo. Não sei se vai focar. Aí, agora focou. Rei Carro, que é uma cartinha que ensina pra gente sobre humor e sobre opostos. E ela diz assim: se o trickster aparecer em seu horizonte, prepare-se para momentos de muitas risadas. Talvez você esteja fazendo exatamente o oposto do que deveria e vai ser alvo de muitas gozações por causa disso. Pare de desperdiçar a sua energia criativa com os problemas alheios ou com envolvimento em grandes dramas. Deixe de levar tudo assim tão a sério e abra-se em um sorriso, caso contrário, o coiote vai perturbar os seus sonhos. Lembre-se de que em certos dias você é a caça, em outros, o caçador. Isso é válido para todos, portanto, não permita que a zombaria alheia o deixe deprimido. Uma lição que nos chega através do riso, zombaria ou do choque de opostos pode ser muito mais divertida de aprender. A mensagem principal da carta do Rio K é a de que você precisa animar-se mais e de que deve começar a equilibrar o sagrado com a irreverência. Pode ser que você esteja simplesmente sendo teimoso. Nesse caso, crie você mesmo uma lição oposta, que o forçará a ver o outro lado das coisas. Solte-se mais, abra-se para a vida, abra um sorriso e siga o seu caminho sagrado até sentir que o universo se abre para você, mostrando-lhe tudo aquilo que realmente é importante. Antes de continuar me escutando aqui, percebe como você se sente recebendo essas duas cartas. Uma carta que fala da sua ancestralidade, ou seja, de onde você veio, família de origem, e também do legado que antigas civilizações deixaram para gente de cultivo da terra, de amorosidade, de cuidado, de sabedoria. E percebe como é para você trazer o bobo da corte para esse processo todo. Percebe como é para você encontrar um pouco mais desse palhaço que ri de si mesmo, que se desafia a brincar um pouco mais na vida. E escutando essas duas cartas, o que me vem é um convite de cura que não necessariamente precisa ser um processo de sofrimento. A gente tem muito atrelado o processo de cura com o processo de sofrimento. E sim, a dor faz parte do processo de evolução e de cura. Fazendo um parêntese aqui para que a gente pense sobre o que é cura. Cura não é uma linha de chegada, cura é o processo natural acontecendo, e existem processos macros que vão diminuindo a sua intensidade na medida em que você vai tomando mais consciência de si e buscando ações cada vez mais presentes em si e que desconstroem esse padrão que estava ali sendo repetitivo, né? Então, a cura
Não é uma linha de chegada em que a gente não precisa resolver mais nada dentro da gente, que estamos prontos, né? Não, mas é o encerramento de pequenos ciclos dentro da gente, na medida que a gente toma a nossa consciência expandida, né? A gente expande a nossa consciência sobre nós e toma ações novas a partir disso. Né, uma ação às vezes de acolhimento, uma ação de dar mais risada, de mais brincadeira. Então tudo isso transforma a nossa vida. E quando me chega essas duas cartas, a mensagem que me vem é encontrar leveza. Né? Muitas vezes a gente fica buscando a leveza na nossa vida quando tá tudo bem. E é quase sinônimo, né? Leveza é igual estar tudo bem. E se a leveza ela é uma virtude, o principal momento para a gente aplicar essa virtude na nossa vida é quando não tá tudo bem. É quando talvez esteja pesado. E buscar leveza no peso não significa ignorar o desafio que esse processo nos entrega. Não significa mentir para nós mesmos. Mas muitas vezes o peso que a gente carrega está conectado com um tanto de tensão que a gente tem diante daquilo. E muitas vezes, quando a gente solta essa tensão, a gente deixa naturalmente o processo fluir, mesmo estando pesado, ele se torna mais leve. É igual o processo de paciência, né? A paciência, ela é uma virtude e onde ela mais precisa ser aplicada é onde a gente menos paciência tem. Onde a gente está com menos paciência é onde a gente tem uma maior oportunidade de integrar mais da energia da paciência. E, de novo, isso não significa mentir para nós mesmos, isso não significa fingir algo para nós mesmos que continua sendo uma mentira, mas sim buscar integrar essa virtude mais dentro da gente, porque muitas vezes esse peso e essa atenção vem de uma necessidade de controlar tudo que nos acontece, controlar tudo e todos. E como seria a nossa vida se dentro do desafio que a gente vive, a gente buscasse um pouquinho mais de alegria. Se a gente buscasse um momento de pausa, de sair dos nossos dramas, de sair dessas histórias que a gente se conta diariamente e repetidas vezes para viver a vida. Para às vezes realizar um sonho que a gente está ali postergando. Andar de patins, dar uma cambalhota, ver o pôr do sol, brincar de pula-pula, brincar de pique-esconde, brincar de pique-pega. Tem uma frase sobre brincadeira que eu escutei, eu acho que foi do Rodrigo Borges, se não me engano, uma vez, que ele disse que brincar é coisa séria. Não sei se foi dele ou se foi do Cláudio Tebas. Eu acho que foi do Cláudio Tebas. E ele e o Cláudio Tebas são bem conectados, né? Então pode ser que tenha vindo dali. Mas enfim, gosto de trazer os autores aqui também para honrar, né, os ensinamentos que eu também recebi, mas não vou saber ao certo de quem que era, mas são duas pessoas ótimas para você acompanhar. Mas brincar é coisa séria. E brincar mais na vida significa encontrar mais oportunidades da gente deixar essa leveza permear o nosso corpo, as nossas histórias. E quando a gente fala de cura, de processo de autoconhecimento, a gente naturalmente fala de relações familiares. Né? Eu falo que quase todos os desafios internos que a gente vive, se a gente cavucar, a gente encontra uma das raízes ali em pai e mãe. Né, uma das raízes ali com os nossos principais cuidadores, com as pessoas que gestaram a nossa vida de alguma forma, né, seja de forma direta a mãe, seja de forma indireta o pai, mas que precisou ali, né, do conteúdo genético do espermatozoide para que a gente nascesse e estivesse aqui presente. E muitas vezes os processos de curas familiares são processos que trazem para a gente muita densidade, porque de fato não são processos fáceis, né, não são processos gostosos, são processos que ativam bastante a nossa dor, mas são processos extremamente libertadores, né? Onde a gente pode refletir sobre qual o caminho que a gente quer construir. E essa foi uma frase que ficou bem forte para mim aqui do oráculo da Maê, né, no dia de hoje. Respire fundo e saiba que é você quem escolhe o legado que deseja perpetuar. Né, a gente já está imerso em uma sociedade que vibra medo, que vibra escassez e que exige da gente muitas vezes a sustentação desse lugar de fofoca, né, de conflito o tempo todo, de briga o tempo todo, de estar se protegendo, de estar reagindo o tempo todo. A pergunta que a gente pode começar a se fazer é: esse é o mundo que eu quero que as crianças de hoje vivam? Eu quero que as crianças de hoje em dia vivam e cresçam nesse cenário em que não tem um cenário para a gente relaxar, para a gente se divertir, para a gente sair dessas fofocas e dessas conversas que de fato não nos alimentam, para que a gente possa trocar de um lugar mais humano, verdadeiro, gentil, amoroso.
E se a gente deseja alguma mudança, essa mudança precisa começar em nós. Principalmente no processo da gente se permitir relaxar mais, da gente se permitir brincar mais, da gente se permitir se divertir mais na vida. Esse é o convite do episódio de hoje. Eu não vou dar uma introdução do tema do mês, porque eu ainda tô com um pouco de dúvida do tema do mês. Eu juro que tem uma parte minha que queria chegar aqui e já ter tudo muito bem esclarecido, já preparar vocês para os próximos episódios, mas não seria honesto, nem com vocês e muito menos comigo, sustentar essa postura que não é real, que não é verdade, que não está existindo agora dentro de mim. Então, por isso, eu te confesso aqui que eu ainda não sei qual será o tema do mês e vou me aprofundar nessa percepção de mim e daquilo que precisa emergir através do meu servir e da nossa troca, ou seja, da sua escuta, da minha fala e também das partilhas que eu recebo de vocês, de tudo que vocês acessam aqui. Então, lembra que a partilha de vocês sobre aquilo que vocês estão acessando aqui me ajuda e me alimenta muito a estar aqui, né? Então, não é nem só por me alimentar, mas eu acho que enriquece de fato muito a nossa troca, sabe? Coloca a gente em um lugar de troca e não num lugar de troca oculta, de troca só energética, né? Mas de troca também humana. Eu tenho entendido cada vez mais que dentro dos meus valores está o tempo de qualidade, dentro dos meus valores está esse lugar de presença e de conexão humana que é algo extremamente vital para mim. Então, se você acessou questões que te ajudaram a refletir sobre a sua vida e você quiser e sentir em compartilhar isso comigo, deixe seu comentário aqui embaixo ou deixe seu comentário lá no Instagram, que eu vou amar saber como todo esse conteúdo chegou até você. E a gente se vê na próxima semana, entrando no universo do autoconhecimento, na relação com nós mesmos. Depois a gente vai para a nossa relação com o nosso trabalho, observando um pouco mais a vida de autônoma e um convidado especial para trazer ainda mais tempero e enriquecer ainda mais a nossa troca. Até semana que vem.